continuando a saga, a primeira vez que eu aceitei a minha mediunidade. Então nós já passamos pela primeira vez que eu incorporei o meu cunhado Natan, que falou com o pai dele, com a irmã dele, a minha esposa, e com o meu cunhado, o irmão dele. E também nós passamos por aquela questão de teve um convite para ele se banhar nas águas, para deixar ele ter um apego à terra, materialização que quase, né, na mente do Natan ia dar certo, sendo que aí eu fiquei com medo, um cagaço do caramba, e não fui à frente. Então vamos pegar desse ponto, daqui para frente. E eu vou te contar a primeira vez que eu incorporei uma entidade, uma consciência, uma inteligência, um ser, um extraterrestre. Nossa, como assim? Todo o espírito que não está na Terra está extraterrestre. Então, a gente pode falar assim. Mas é claro, essa consciência tinha sim uma versão, quando se apresentou para mim, humanoide. Bom, aconteceu que eu já estava fazendo ali as minhas atividades em casa, os meus trabalhos de energia, os meus exercícios de energia. Então, eu já estava sendo ali na minha casa o meu próprio laboratório. E eu vi que era necessário que eu fosse o meu próprio laboratório. Existe sempre o pró e o contra de qualquer coisa que você está buscando. Vamos dizer que você quer fazer um desenvolvimento mediúnico. Se você for fazer um desenvolvimento mediúnico no kardecismo, você vai ter que ter toda uma linguagem do kardecismo. Tem umas coisas que, se você não tem preconceito, você vai ser obrigado a ter alguns preconceitos. Você vai começar a dizer sim para umas entidades e não para outras entidades. Assim para um tipo de mensagem, a não para outros tipos de mensagem. O que é natural, porque todas as outras você vai fazer a mesma coisa. Então, na Umbanda, no Candomblé, na igreja, no Jorei, no Reiki, na igreja católica, na evangélica, onde você for, na verdade, você vai precisar ter essas questões. E as questões que trabalhavam parte de incorporação, ou canalização, ou acoplamento áurico, seja o nome que for, mas é o que você traz de mensagem que não está aqui, está extraterrestre, está na dimensão astral. Então você ia precisar entrar ali naquele quadrado para você poder falar o que você poderia, o que você não poderia. Então estava eu também tendo as minhas, já começando a observar que tipo assim, caramba, olha, eu falava assim para minha esposa, ó, eu vou começar aqui, nós vamos gravar, nós vamos começar todo o estudo aqui certinho. E eu vou começar a fazer aqui o chamamento, vou estar em oração, vou estar de joelhos, vou estar aqui e tal, preparado para vir alguma mensagem. Mas, porque existem medos que a gente pega de outras culturas, se acontecer alguma coisa, vir um espírito que começar a querer exigir algumas coisas, querer mandar algumas coisas, ou quebrar as coisas aqui, ou acontecer alguma coisa assim na casa e tal, ou querer se levantar aqui do lugar, ou querer se comunicar com outra pessoa que não seja você, aí você já fala para mim parar, vamos tentar se organizar para a gente ter algum tipo de código, né? Aí você faz uma oração XPTO para isso não acontecer. Nunca precisou. Por quê? Porque isso daí não acontece. Isso aí é uma coisa que é uma invenção que eu acredito que foi para o bem. No tempo funcionou isso daí. Mas depois você entende. Se você está numa vibração bacana, como é que você vai atrair uma vibração que não é bacana? Aí você pode falar, mas tem alguém que pode querer estragar essa evolução, ou essa vivência, ou esse estudo e tal, tudo mais. Comigo, eu, dentro da minha casa, não. Mas eu entendo que para uma coisa maior poderia acontecer, até porque tem outras energias que poderiam ser acessadas, até mesmo pelas pessoas que vão até lá em busca, que muitas vezes as pessoas já vão com uma carga negativa muito grande, né? Mas enfim, vou deixar isso daí para depois, fica essa informação aí, não sei para que, deu vontade, eu não ia falar nada disso, mas tá aí. Beleza, vamos lá então. E os estudos continuaram. Todas as sextas-feiras era à noite, na casa do Dilson e da Cristina. Então estávamos indo lá, e aí eu não lembro, se não era no momento de estudo, eu não lembro. A gente teve alguma coisa que a gente se reuniu, que a gente fez alguma oração, ou que a gente fez alguma coisa, que eu lembro que eu senti pela primeira vez uma energia mais assim. Eu já sabia se, por exemplo,
parece que alguém está aqui na minha casa. Você sente quando alguém está na sua casa? Fica uma energia, mas ela está em outro cômodo, não tem como você ver ela, mas parece que tem alguém aqui dentro da minha casa. Sendo que você tem uma identidade energética. Então eu sabia quando o espírito, ele era um espírito, por exemplo, preto velho, ou quando ele é um espírito sem nome, ou sem linha, ou de uma linha, de uma linhagem, ou de alguma vivência do Oriente, ou o cara é um chinês. Como é que eu ficava sabendo disso? Por essa identidade energética. E aí eu tinha sentido, né? Não poderia falar ainda que foi uma incorporação, porque não teve a questão de fala, mas eu senti a energia do preto velho e deu vontade. Na hora a gente pegou uns bambus e colocou um outro bambuzinho assim e tal, fez uma fornalha e fez um pito de cachimbo. E aí no cachimbo, quando você pita, você puxa a fumaça e solta, porque ele é tão forte que se você tragar, você vomita, você tosse e tal, tudo mais, porque ele é muito agressivo, né? E eu também nunca tive nada de coisa com fumaça e tal, mas a gente fez. E ali a gente fez uma roda de cachimbo, que era só uma conversa, era só um negócio, e ficava puxando e soltando. E dali eu já comecei a sentir uma energia, que eu sabia que era de preto velho, e com uma ideia de benzimento, sabe? E aí a minha esposa do meu lado começou a perguntar, quem é você? Né? O que você está fazendo aqui? E aí não saía palavra nenhuma. Eu não sabia ainda pegar sentimentos e traduzir em palavras. Eu já fazia isso daí com o Natan, já fiz isso com outras entidades, mas não ali junto da minha aura, não acoplado a mim. Então só fez o benzimento, tá? Isso daí é um episódio para você entender o que aconteceu. Depois, no outro dia, eu acho que fora de trabalho, fora de estudo que a gente estava fazendo, me deu uma questão assim muito forte, né? Do tipo assim, olha, o Natan, agora as coisas já estão começando a ser prejudiciais, porque vocês já estão tendo toda uma questão de comunicação com o Natan, mas vocês estão querendo, né, uma questão maior, o que é normal. Se você está buscando, cara, exija mesmo, vai para cima e vai embora. Essa questão da materialização estava ficando muito complicada e também essa questão de invadir livre-arbítrios. Então, assim, o Natan quer muito negócio e tal, não sei do que, mas começa a envolver outras pessoas, outras energias. E ali veio uma comunicação de um ser que eu não sabia qual que era, porque não tinha identidade energética. E ali eu falei, putz, eu sabia que era, olha, tem que falar agora pro pai e pra mãe do Natan que é necessário falar com ele aí, para ele passar por essas águas, para tirar o apego das coisas terrenas. Tem que ser feito isso daí agora, porque agora ele vai começar a se prejudicar, porque ele vai começar a ficar por conta, tá? Mais ou menos ele já estava, mas agora realmente o pessoal ia largar, sabe assim? Tem o pessoal de olho nele, né? Vamos chamar assim, pra gente poder deixar bem bonitinho, tá? Tem o pessoal da luz de olho nele, observando o que ele está fazendo por ali, né? Mas que depois vai ter uma comunicação conosco, para a gente poder se acertar, né? Afinal de contas, foi ali uma coisa muito abrupta, né? Então, o Natan, com 17 anos, foi assassinado, né? Então, assim, é o filho que vai antes dos pais. Existe uma imensidão dentro disso daí que eu não vou entrar muito em detalhe não, mas só para você entender. Então, aí eu recebi uma informação assim, como se fosse encaixotado. Como se fosse um baú, ou como se fosse uma ideia, uma caixa de ideias assim que já veio pronta, ó, tá aqui, tem isso aqui para você passar para os pais dele. Mas o que era? Eu não sabia. Eu só ia desdobrar essa ideia se eu incorporasse essa consciência aí. E aí na hora eu falei, bom, eu não sei se a pessoa é do bem ou do mal, é da luz ou das trevas, eu não sei como que é, então vou tentar chamar ajuda aí do Preto Velho, já que houve algumas coisas ali. Quando o Preto Velho chegou, eu já sabia, eu estava sentindo lá, falei, e aí, Preto Velho? Ele falou assim, ó, é necessário passar essa informação. Aí eu falei, puxa vida, mas agora eu tenho que reunir pessoal e tal, não sei do que. Ele falou, não, se possível, não faz essa questão. Até para você não se cobrar e ter que passar, porque isso daqui que está aqui é muito importante, é necessário que se passe. Beleza, encurtei bastante a história, falei com o pai do Natan, o Edilson, e fui lá. Senti uma extrema necessidade antes de chegar lá, aproveitei, sei lá, meu olho bateu assim nas coisas,
E eu vi um cachimbo, eu falei, eu acho que é para eu pegar o cachimbo e tal, para ajudar, né, em alguma coisa. Enfim, depois você vai entender por que dessa meia risada minha. Aí eu peguei esse cachimbo, coloquei lá os negócios, enquanto eu fui colocando o cachimbo, eu já fui me sentindo diferente. Aí eu falei assim, Preto Velho, eu não tô sabendo quem é o ser. Ele falou assim, é aquele lá que da primeira vez que você tentou, você ficou fazendo aquelas careta, virando o olho e nada aconteceu. Falei, caramba, mas tinha que ser essa pessoa? Tinha que ser essa pessoa? Falei, pois é, mas aproveita, tá? Tal, vai ser necessário, tá bom. Então eu fiz pela primeira vez a incorporação. A incorporação que eu não sinto a identidade energética do cara, tá? Não sentia nada de identidade energética. É uma coisa assim, se eu não tivesse compenetrado, se eu não tivesse 100% concentrado só naquela ideia, aquilo ali não ia, sabe, me auxiliar. E eu estava ali com um cachimbo que não tinha meio que nada a ver com a situação. Mas beleza. E aí, ele deu boa noite pro meu sogro e tal, meu sogro perguntou o nome, ele falou, não, vamos conversar aqui, sem nome mesmo, pra gente não ter uma questão de apego. Eu tenho algumas coisas para falar para você, que é o seguinte, o seu filho agora tá passando de um ponto complicado, porque agora ele vai começar a ficar por conta e ele não quer passar por essas águas aí. Mas está acontecendo outras coisas por ele ter mexido com essa questão da materialização. Ele está se envolvendo muito, entrando muito, invadindo muito o livre-arbítrio das outras pessoas e está causando algumas dívidas. E é o seguinte, ele não quer passar, ele recusou um convite da luz de passar por essas águas. Porque até então a ideia era, estava vindo todo mundo sutil falando para ele das águas, para ele poder se limpar de apegos terrenos. E ele não quis. Porque até então não foram os da luz mesmo que foram lá. E dessa vez foram os da luz que foram lá para falar para ele, olha, Natan, agora, né, vamos lá passar e tal. E ele falou não. Mas ele falou não dando uma brecha do tipo assim, não, porque falta eu terminar umas coisinhas, eu posso até ir depois, mas agora não. E aí essa entidade ser, essa consciência, aí que eu posso chamar de mago, porque foi a primeira coisa que me veio na mente, e o cara era meio assim, tinha um mistério e tal com ele, não deixava eu fazer uma leitura dele, eu não sabia o que ele ia falar, as próximas conversas eu não sabia, então ele falava assim, só oi. Se eu não falasse oi, ele não seguia, então eu falava oi, tudo bem, com você, mas claro que não era assim, picado, era como se fosse assim, pra onde você vai agora? E aí eu falava, pra onde você vai agora? Aí a pessoa perguntava, como assim pra onde eu vou agora? Com esse negócio aí que você tá na cabeça, tal, de querer ir pra tal lugar. Não é um lugar XPTO que tem um morro, tem não sei do que. Ah, tá, então tô... Mas eu não tô sabendo de nada, eu só tô sabendo depois. É uma informação que ela não é um bloco todo, toma, isso daqui, uma ideia. Ele era todo repicado. Se eu não tivesse a coragem, se eu não me entregasse, eu não faria esse trabalho nem a pau. E é lógico que eu estava fazendo com um baita de um medo. Mas beleza. Entendeu isso daí? Beleza. O que ele falou pro meu sogro, resumidamente? Você vai ter que dar uma força aí pro seu filho, né? Você está procurando uma coisa aqui, a gente julga que vocês estão procurando algo, né, da luz e tal, e o seu filho também, né? Entre aspas, sendo que é o seguinte, se ele não for agora, ele vai perder a oportunidade, porque ele acabou de recusar os seres da luz. Então, assim, estou só te falando que, né, os olhares com ele também vai parar, porque ninguém tem obrigação com ninguém, né? Todo mundo tem o seu livre-arbítrio, tá? Mas ele teve o convite e ele recusou. E a gente viu que isso daí, recusar um convite desse aí, isso é uma coisa que não se recusa, né? Não do estágio que estava e não como estava. Aí falou, mas é porque ele está com medo, né, de perder essa visão de que ele ama os pais e tal. Eu falei assim, então, tá com medo, mas vai fazer o quê? Porque assim, é o melhor para ele do que a gente tá vendo aqui. É o melhor que ele pode. Por quê? Porque ele tá tão apegado que ele tá querendo se materializar. Olha o tamanho do apego. O espírito tá querendo se materializar para apenas ter a oportunidade de apertar a mão do pai e da mãe ou dar um abraço e falar assim, eu sou eu de verdade, tá? Tá bom. Então, tchau, agora eu vou passar pelas águas. Olha o tamanho do apego. E eu sei, natural, né? Normalmente, né? Eu tô falando assim de uma forma bem fria, né?
Mas assim, ó, isso é o natural, tá? Depois de um tempo você vê que não é. Porque se você fosse perguntar, né? Enfim, não vou aumentar as coisas. Depois a gente vai para outra parte. Mas enfim, aí falou assim, tá, isso é uma coisa que vai fazer ele, o Natan, quando essas águas lavar, ele perder alguma memória? Não vai perder nada. Mas o que acontece então? Acontece que as paixões, a terra, não vai fazer mais sentido. Mas ele vai ter um olhar para as coisas do tipo assim, nossa, minha mãe e meu pai foi muito necessário para minha vida, olha que legal. E eu amo esses dois seres, mas não tem apego. Não tem apego àquilo, não tem apego àquela situação. Nossa, eu tive o meu videogame, mas se eu ver que eles estão doando, eu vou até torcer isso aí. Doa para outra pessoa mesmo, porque isso daí é coisa da terra e essa energia tem que andar mesmo. Vai em frente. Ah, tá dando a minha bicicleta. Dê, né? Como se fosse o Natan mesmo falando assim, ó. Dá essa bicicleta, não deixa esse negócio enferrujar não. Dá para uma criança aqui, dá para uma criança ali. Vende, faz dinheiro, compra outra coisa. Deixa a energia fluir, entendeu? É nesse sentido, mas ele não vai ter mais um apego. Nossa, estão dando todas as minhas coisas porque querem esquecer de mim. O Natan já não tinha isso, mas eu tô falando nesse tipo, entendeu? Então assim, ó, não teria esse tipo de coisa. Assim como o vô Mauro já não estava tendo há muito tempo, e é lógico, eu não sabia disso. Não sabia que ele tinha também passado pelas águas. Então, qual foi a ideia? Agora, resumindo de verdade. Ó, pai do Natan, mãe do Natan, é o seguinte, vocês vão fazer uma oração dizendo que no dia XPTO vocês vão na cachoeira representar uma ajuda, um apoio que vocês estão dando para eles, que vocês estão tanto com medo quanto ele de não ter mais conexão do outro, seja real, seja realista ali com os seus sentimentos, mas que tipo assim, ó, cara, se o amor vence tudo, vai vencer também essa barreira. A diferença é que não vai ter mais esse entrelace, essa paixão doida do tipo assim, ó, nossa, não, meu pai, eu vou dar minha vida aqui, eu vou fazer de tudo aqui, eu vou revirar o astral, eu vou ficar em dívida, eu vou ter que ficar depois me matando durante 10 anos aqui para pagar a dívida que eu fiz, só para me materializar. Entendeu? Isso daí não ia ser bom, né? Os pais olhando para isso, tipo assim, pô, meu filho em dívida com alguém, esse alguém, onde está? Aonde que ele vai estar? Então, tipo assim, ó, ele vai ser um alguém que vai ser escravizado durante um tempo, só para ter esse momento de materialização e falar, eu sou eu? Né? Então, assim, ó, deixa a ficha cair. E aí ele falou para os pais, deixa a ficha cair e fala assim, não, a gente acredita, pô, cara, é você, só pode ser você. E nós estamos aqui. Até porque ele falou, se vocês não acreditarem, vocês fazerem isso daí também, não vai adiantar nada. Se vocês não acreditarem, também não vai adiantar nada. Vocês entram lá na cachoeira, falam qualquer coisa que vocês quiserem e tal, vocês não acreditam mesmo. O que vai mudar? Para vocês não vai mudar nada. E aí? Vocês querem auxiliar? Ah, porra, então, né, vamos fazer isso daí, tá. Falou assim, olha, eu vou te dizer que é o melhor negócio que o Natan vai fazer. Porque se não for dessa maneira, ele já está enroscado e em dívida. Então entenda, já tem um espírito que já está endividado. Esse endividado está na mão de quem? Entendeu? Porque você tem seu livre-arbítrio no astral, você vai querer ir para um lado ou para o outro. Então assim, mas tem um vídeo lá que mostra que tem o nosso lar. O nosso lar não pega ninguém à força. Vem para cá. Não, tem gente querendo entrar à força, mas que não vai. E quando a pessoa quer sair, ela sai. Pode ver aí no filme, você vai ver. Teve uma menina lá que quis sair, saiu, se arregaçou lá depois, e aí depois, eu quero voltar. Então, assim, lógico, né? Não existe só o nosso lar. O nosso lar é né? Um dos lugares que ainda está no umbral, né? Ainda está nas trevas. É um dos lugares, é um lugar transitório, né? Dali para frente, aí você sai da região umbralina, você vai para outra região, né? Não contando a história, mas depois você vai ver. A mãe do André Luiz também, quando ela vem de outra dimensão. Uma dimensão superior, que não tem nem corpo físico mais. Não tem mais a questão humanoide para ser reconhecido. E ela vem em forma de luz, mas quando ela vem aqui, ela densifica e tipo assim... É o que o lugar comporta, é o que o lugar consegue reconhecer e fazer o quê, né? E que eles ainda estão apegados muito à Terra e que muitos deles estão querendo voltar à Terra a todo custo. E eu estou falando de consciências que não querem mais reencarnar.
que a situação é outra já. Eles querem viver outra história, né? Mas tudo bem, isso aí fica um papo para outro dia. Para poder encurtar o negócio, tá? Essa entidade, né, que estava agora incorporado comigo, estava ali pintando cachimbo, né? Era a única forma que eu conseguia ter uma concentração, e ele falou assim, ó, sabe esse cachimbo aqui? Ele falou pro meu sogro, esse cachimbo aqui ele não serve de nada para esse trabalho que eu estou fazendo com você. Não estou usando nem a força desse sopro do ar, não estou trabalhando com elemento nem do ar, nem do fogo, nem da água, nem da terra. Eu não estou com nada. Isso daqui, ele falou assim, ó, é uma situação de bengala para o médium, não para mim. E se você perguntar assim, para você vir incorporar e tal, você precisa desse cachimbo? Ele falou assim, ó, eu não preciso, mas o médium precisa. Porque ele precisa se sentir, ele precisa estar por trás, escondido, né? Que eu estaria com a mão aqui, e escondido atrás dessa fumaça. Porque se acaso acontecesse alguma coisa que me deixasse constrangido, ó, o cara falando de mim, cara, agora, que eu não iria me sentir tão constrangido assim, porque a pessoa meio que não estava olhando muito para mim, né? E tinha ali uma fumaça e tal, e tinha aquele aparato ali, né? Mas que ele falou assim, ó, mas que isso não é maléfico. Não agora, né? É benéfico porque é a única forma que a gente conseguiu chegar aqui e tá falando isso até agora. Então, talvez se fosse sem isso, ele não conseguiria, mas isso não é nosso. Isso daqui é uma questão dele. E entenda o seguinte, você não está andando, você não está muito bem das pernas. Você tem uma bengala? Não é legal você pegar essa bengala e descartar. Não, esteja bem das pernas. Vai trabalhar tua perna, teu joelho, teu quadril, tuas costas. Vai deixar tudo organizado, vai fazer um fortalecimento. Fez tudo isso daí? Aí agora sim você pode aposentar a sua bengala. Mas se não, não. E ali eu comecei a pegar uma outra maturidade também. Porque assim, eu não tinha como eu segurar essa informação que o cara estava passando para o meu sogro. Porque eu não sabia que o cara ia falar. Então quando eu estava terminando a fala, eu já estava meio puto assim. Caceta, irmão, para que você está falando uma desgrama dessa? O que tem a ver? Né? Que chato, né? Para que me expor desse jeito, né? Mas enfim, era mais forte do que eu estava cada vez mais dentro. E o cachimbo me ajudou. O que tinha no cachimbo? Eu acho que só tinha tabaco, era o máximo. Umas plantinhas que a gente pegou no meio do mato, sabe, sei lá, emburando, alguma coisa assim. E aquilo dali, ele ia me deixando mesmo num estado um pouco mais diferente, ele ajudava de fato. E ali ele falou, tá bom, então a recomendação, entra na cachoeira, como quem diz assim, olha, Nathan, nós estamos entrando aqui, te dando força para você entrar do lado daí. Vamos entrar, se entrega, confia, que a nossa conexão aqui é no amor. E vamos embora. A gente quer você bem e nós queremos ficar bem, quer você bem também. Mas para isso você precisa ir para a luz. Aceitar essa questão. Mas ele não era da luz? É uma questão muito doida. É uma transição, sabe? Ele não estava infringindo nada até se amarrar com alguém. Se amarrou com alguém, você começa a ficar meio zoado, entendeu? Você começa a densificar um pouco mais e tipo assim, não tem como a luz argumentar, porque foi feita uma troca do tipo assim, mas peraí, vem cá, vocês não podem tirar a pessoa daqui não? Por que não? Porque ele se organizou aqui comigo, né? Deu a palavra dele, tal. E o livre-arbítrio é o livre-arbítrio. Mas a pessoa não pode justamente só falar assim, também não quero mais não. Você pode até falar isso daí, mas e a sua consciência? A sua consciência, ela pesa. A sua consciência, ela tem uma medida que é muito doida. É uma medida maluca. Tem gente que não tem consciência. Eu não tenho, caramba. Tem. Vai despertar. Nem que seja no astral, mas vai. Tá? Então, para você entender isso, acho que o restante eu vou deixar no outro vídeo, né? Para você entender essa questão, né? Acho que eu não vou deixar nesse vídeo, não. Enfim, essa foi a primeira vez que eu incorporei. E ali, eu já aproveitei, né? O cara tá aqui. Eu tentava falar com ele, não era físico, tá? Mas eu tentava olhar pro cara aqui e falar pro cara alguma coisa, né? Para essa entidade, para essa consciência. Mas ele não tinha conexão comigo. O trabalho dele era só passar a mensagem, já era. E ali eu ficava perguntava umas coisas para ele, ele não respondia. Ou quando ele respondia através de mim, já falando para o meu sogro, não diretamente comigo. Ele não tinha uma conexão comigo. E quando ele foi saindo, ele foi falando assim, olha,
Não fique indo atrás da minha energia, não fica rastreando, não fica tentando rastrear, não gasta a tua energia com isso daí não, porque eu não te dou o direito e eu não quero. O nosso negócio aqui é só nesse trabalho, é só esse tipo de trabalho. Se você quiser trabalhar, ok, não quiser, ok também. Então o cara era frio direto e parecia pra mim no tempo, falei, pô, eu tenho muito pra aprender com esse cara, meu, que se eu não tivesse eu vou te falar, não ia querer ficar com esse cara aí não, um cara chato do caramba. Tipo assim, ó, meu, o cara ele não deixava eu identificar quem era ele. Mas até então também não tinha falado nada de errado, não tinha nada, não tinha uma energia ruim, pesada, não tinha algo assim. Mas eu queria ter um pouquinho mais de um conhecimento, igual eu estava tendo com outras entidades, né? Que eu já estava tendo uma afinidade maior com o Preto Velho, que eu sabia. Parecia que se ele chegasse assim no lugar, eu já falava, ele está aqui. Com esse cara não, ele poderia estar do meu lado, eu não conseguia, e era isso que eu ficava puto com essa questão dessa energia. Pô, não consigo identificar o cara, meu. Sei lá, né? E aí a gente pegava a cultura das outras coisas. Se o cara chega aqui do nada e começar a bagunçar aqui, isso não acontece, tá? Esse era o medo que eu tinha, e depois de um tempo eu falei, pô, agora eu tenho certeza, pô, não acontece. O que acontece? Quando você está mal, e decide fazer um trabalho mal e cheio de ódio, imbuído de outras coisas. Aí você vai no máximo fazer tal coisa, mas porque você vai ser sugerido ainda, olha, pega essa luz aqui, empurra ela, tira ela pra lá e tal, não sei do que. Mas você só vai fazer se você quiser. Por quê? Porque é impulso. É como se você visse na sua tela mental várias vezes você dando um tapa aqui nessa luz, dando um tapa, um atrás do outro, até que você faça. Mas quando você se pegar no meio do caminho, você fala, não tem pra que eu fazer isso. Aí eu já sei, pô, não é de luz. Então, cai fora. Não, muito obrigado, tchau e vai embora. E aí você tem essa questão do tipo assim, eu não trabalho com espíritos com essa questão. Por quê? Porque não vai agregar nada com o que eu estou buscando. E aí você começa a vencer uma parada. Isso nunca aconteceu, tá? Então assim, só para você entender. Ele só vai acontecer se você estiver nessa frequência, sabe? E você não está buscando isso. Então tem que ter esse, né? Você é médium, tá? Brigou pra caramba e tal, não sei do que, encheu a cara e tal, não sei do que. Começa a ficar um pouquinho perigoso por essa questão, que você está brigando, você está com raiva, tá não sei do que, e você ainda alterou. Agora já está começando a alterar a tua consciência. Aí fica complicado, entendeu? Mas você não está no trabalho espiritual, você não está, né? Ali é outra história, você queria fugir de uma parada e se lascou. Então tem que ter cuidado com isso, mas de resto não. E ali eu estava, né? Pô, cara, eu queria saber onde é que você tá, como é que é, você é um mago, sei lá, um cara... por que não dá nome, né? Né? Por que essas coisas e tal? E o cara simplesmente não me respondia, só falou assim, não me procure, não tente me ver onde que eu tô, não gaste sua energia para isso, porque você não vai conseguir. E se você quiser, da próxima vez que eu vier pra gente trabalhar, não trabalhar, a escolha é sua também, cada um segue sua vida. E caceta, meu, que isso, né? Osso duro de roer. Que osso duro de roer e tal. E beleza, ali só passei a comunicação, beleza. E assim, o pai do Edilson e o pai do Natan e a mãe do Natan escolheram um dia e foram nessa cachoeira. Passaram sim e sentiram uma emoção muito forte ao fazer isso daí. E outras coisitas começaram a acontecer que eu vou falar no próximo vídeo. Tá bom? Bom, se você não sabe do que eu tô falando, né? Caiu nesse vídeo aqui pela primeira vez, nós estamos numa parte 20 e poucos, que eu não tenho uma noção agora, e é numa parte do livro que o próprio pai do Natan escreveu. Então, se você quiser ter acesso a esse livro, você consegue ter acesso ao audiolivro de graça. Aqui no YouTube, os links estarão aqui embaixo. Ah, Felipe, mas eu gostaria do livro mesmo, quero ler. Digital, de graça também, lá no Google Livros. Você baixa, tá? Tem vários outros países aí. Não sei se mais de 5, alguma coisa do tipo. Beleza? Aí também tem uma outra questão, caso você queira, que quando você quer ali o livro físico, você quer ele com a folha, com tudo, passar e tal, não sei do que, tem o link aqui também da gráfica. Se você pedir a entrega na sua casa, esse sim é cobrado por causa desses custos de envio e com papel também. Tá bom? Mas é direto na gráfica. Nem é comigo, nem é com o pai do Natan. Tá bom? Beleza? É isso aí então. Bom,
Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!